Olá, boa noite pessoal. Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo e nesse vídeo eu quero comentar sobre algumas coisas que está acontecendo. Com certeza vocês já viram, né? Já assistiram alguma coisa. Está passando muito nos vídeos shorts, no Pi, como é que é? No Pi, agora esqueci. No TikTok e também está passando no Facebook, na página Home do Facebook, está passando frequentemente alguma coisa sobre o assunto, né? E o assunto é o seguinte: é sobre aquela mulher misteriosa que apareceu nos Estados Unidos, desembarcou num pouso de uma linha aérea vinda do Japão para Nova York e disse que num desses pousos desceu uma mulher misteriosa vestida mais ou menos como uma árabe, né? Mais ou menos parecida, né? E uma mulher muito misteriosa, ela portava uma mochila de viagem, com roupas estranhas, e ela também parecia ser muito estranha e quase não conversava com ninguém. Quando ela passou na alfândega, onde fazem a vistoria dos passaportes, alguém ali da equipe percebeu que o passaporte dela era tudo certinho, não tinha nada de errado. Os carimbos, as anotações, tudo certo. Não tinha nada de errado. A única coisa que eles descobriram que tinha de errado era o país de onde ela vinha, que não existe no mapa no mapa do globo terrestre. Não existe o país de onde ela estava vindo, que é a Torenza, né? E, e ali já fizeram um movimento no aeroporto, pegaram ela, tentaram conversar com ela pouco se comunicava, é, por ela ser uma mulher estranha, né, puseram ela numa sala especial, né, onde eles põem as pessoas assim, né, em voos misteriosos, quando acontece, eles têm uma sala especial onde eles deixam a pessoa por um tempo ali fechada para tentarem descobrir o que está acontecendo, né? E, e quem era essa tal mulher e de que país era que ela vinha que não aparecia no mapa Mundi, né? Então aí foi um transtorno, um pouco uma correria de gente para um lado e para outro, e ela estava numa sala com câmeras, as câmeras pegavam, gravavam todo o movimento que ela poderia fazer no dentro da sala, mas como puseram ela no vídeo, aparece desde o momento em que trouxeram ela na sala, ela aparece até um certo momento sentada numa mesa, tranquila, serena, calma, e de repente ela levanta e se dirige à parede, na parede um aparece um círculo luminoso de luz e ela é engolida por este círculo luminoso. Quer dizer, era um portal e ela foi para um outro local, né? E as câmeras filmaram isso. Só que acontece o seguinte, né, gente? Quando começou a rodar esse vídeo na internet, nas redes sociais, é, logo em seguida, analisando tudo, alguém veio fazendo um outro vídeo dizendo que aquilo tudo foi uma obra criada pela inteligência artificial, que não tinha nada de verídico, não tinha nada de verdade. Mas acontece que até agora ainda, isso já está com uns quantos dias que aconteceu, mas ainda até agora, de vez em quando, está aparecendo um vídeo diferente sobre a tal mulher, né? E muita gente pegou carona com o fato e criaram vídeos também, né?
como se eles tivessem presenciado tudo, visto tudo, e, e cada um agora inventa, cria vídeos de acordo com a sua fantasia, né? É um momento assim que muita gente aproveita para aparecer nas redes sociais, né, na mídia e, e fazer vídeos para que na sua rede social ou até mesmo seja no Face, no YouTube, faça viralização, né, do vídeo em toda parte onde assistem estes vídeos, né? Eu achei interessante que teve até uma mulher que apareceu como uma vidente, e só que pela carinha dela não tem nada de vidente, né? Mas é uma mulher que tá se passando por uma vidente, pegando o caso da mulher de Torenza para viralizar, né? Para fazer fama na sua mídia, né? E ela já fala umas besteiras tão grandes que essa mulher está lá nos Estados Unidos e que ela entrou em contato com a mulher através da telepatia, né? E essa mulher conversou com ela telepaticamente que é para a população do Brasil ficar esperto porque futuramente pode acontecer coisas terríveis no Brasil, né? Então você veja, né? Já é uma coisa assim que bagunça um pouco a origem do primeiro vídeo, né? Porque daí todo mundo quer fazer alguma coisa, né, para fazer sucesso mesmo, para aparecer na mídia e para e pior é que está viralizando estes vídeos mesmo. Tem muita gente assistindo. Mas muitas pessoas também nem dão importância porque sabem, né, que hoje em dia na internet existem muitas coisas falsas, né, que parece ser real, mas é criada por a inteligência artificial, né? Ou montagem, mas simplesmente falando, né, que também se possa fazer, né? Até eu mesmo poderia fazer uma montagem, fazer um vídeo aqui na frente da minha casa e fazer com que essa mulher me apareça aqui na frente da minha casa. Mas isso é ridículo fazer uma coisa dessa, né? Eu acho ridículo. Você pegar carona com um fato, né, que alguém criou e você se aproveitar disso para fazer também vídeos para poder viralizar na internet ou na mídia, né? E, e é interessante que essa mulher estava em Nova York. Ela desceu num pouso em Nova York. E de repente, quando ela some, de repente ela já está aparecendo em outro lugar, mas dentro dos Estados Unidos. Ela está aparecendo em Chicago. Interessante, né? Alguém já faz um vídeo em cima do caso dizendo que a mulher apareceu em Chicago. E lá em Chicago aparecem muitos vídeos também da mesma forma. Ela aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo. Quem sabe se numa dessas ela desaparece lá dos Estados Unidos e vem reaparecer no Brasil. Até não sei como é que já não fizeram vídeo assim, viu? Porque é bem possível de uma hora ou outra ser feito. E sabe o que que me faz pensar nisso tudo, pessoal? Eu vou tentar explicar uma coisa. O mundo, a humanidade está passando por momentos muito difíceis. Está tendo confusões políticas em várias partes do mundo, não é? Entre aquilo que eles dizem, como dizem aqui no Brasil, né? A turma da esquerda, dos esquerdistas e a turma da direita, né? E nós sabemos que o que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, em relação da esquerda e com a direita, é que a esquerda tá se comportando de uma forma muito estranha mesmo, muito estranha. E, e as nossas autoridades federais estão só tendo relações e estão tendo encontros às escondidas, oculto,
só com pessoas de países que se dizem comunistas e ditadores, né? E a direita é totalmente a oposição desse caso, deste fato. E quando acontece tanta confusão assim como está acontecendo também em alguns países da Europa, daí surge um caso estranho, diferente, misterioso, igual esse caso da mulher de Torenza, né? E isso para quê? É para aproveitar o momento das confusões nacionais e internacionais e desviar um pouco a atenção do povo sobre os casos políticos, né? As confusões políticas. O povo daí se distrai um pouco, né? Com essa curiosidade de querer saber sobre o caso da mulher de Turenza e se desliga um pouco da nossa realidade. E, e isso já aconteceu. Isso já aconteceu lá por volta de 2013, 2014, por aí, né? Ou talvez mais tarde, não me lembro bem. Acho que foi mais tarde. 2015, 2016, talvez, mais correto. Agora não me lembro bem certo a época, mas aconteceu casos semelhante a esse caso da mulher de Torenza. E, e esse caso foi na época do movimento político para tirar Dilma da presidência, quando começaram as pessoas a trabalhar com o processo do impeachment da Dilma, né? E ali houve muita confusão entre a população mesmo. Tinha os contrários e tinha os favores em relação ao caso. E ficaram batalhando por um bom tempo, um ano e pouco, né? Batalhando por esse impeachment. E bem nesse momento dessa confusão, surgiu uma história também semelhante a esse da mulher de Torenzo. Só que naquela época foi o aparecimento do Nibiru. Vocês lembram, gente? Do Nibiru, aquele planeta vermelho, bem maior que o bem maior que o planeta Terra, que estava vindo do além do universo e que iria passar por dentro do nosso sistema planetário. E eles falavam que era um planeta misterioso, era um planeta perigoso, era tão quente quanto o Sol, vermelho, de cor avermelhada, vermelho escuro, e que se esse corpo celestial chamado Nibiru passasse por dentro do nosso sistema planetário, ele podia se chocar com o Sol ou poderia se chocar com o planeta Terra. E aí era o fim de todo o sistema planetário nosso, né? Se ele se chocasse com a Terra viraria um caos, acabaria com a vida na face da Terra e seria uma destruição total, que ninguém iria aguentar, né? Imagina um corpo celestial maior que o nosso planeta Terra se chocar com a Terra. Ou poderia se chocar com o Sol. E se ele se chocasse com o Sol, seria a mesma coisa, aconteceria os caos, porque o Sol explodiria, nós ficaríamos sem luz, ficaríamos nas trevas e ninguém vive nas trevas. Tudo morre, né? Então vocês vejam, e o povo estava, muitas pessoas acompanhavam esse caso do Nibiru, do tal do Nibiru, né? Só que eles chegavam até marcar uma data em que ele iria começar a entrar no sistema planetário e também marcavam uma data do choque desse corpo celestial com algum corpo planetário aqui do nosso sistema, né, solar, planetário. E, e cada dia que passava, vocês viam vídeos, né, de pessoas dizendo que ele estava se aproximando já bastante
do nosso sistema planetário, né? E se acontecesse de ele passar, ia ser o fim do mundo. E quanta gente que vendo isso morriam de medo. Então, com isso, desviava a atenção das pessoas a respeito daquele movimento político que estava acontecendo em relação ao impeachment da Dilma, né? E vocês sabem que a população, eles dão muita força para esses casos políticos assim, não é? Seja a favor ou seja contra, mas dá muita força, né? Porque a força de uma nação está na população, está no povo, não é? E não puramente, totalmente com os três poderes da nossa república. E então acontecia isso. Só, gente, que passou o tempo, tiraram, derrubaram a Dilma do poder, ficou o ex-presidente dela, não é? E o tal do Nibiru nunca chegou no nosso planeta, no nosso sistema planetário. O tal do Nibiru nunca chegou. Para você ver que também foi tudo uma criação, uma invenção em cima de uma lenda muito antiga criada pelos povos sumérios, das Sumérias. Isso foi há muitos séculos antes de Cristo. Os sumérios falavam de um corpo celestial, um corpo celeste, que eles deram o nome de Nibiros. E que daí se encaixava mais ou menos com algumas informações que ocorreu na época desse boato aqui no Brasil, né? E muita gente tinha medo que isso tudo fosse verdade. Tinha gente que até pensou em se suicidar, né? Para não ver acontecer esse impacto do Nibiru no nosso sistema planetário, né? Veja que loucura, não é, gente? Um pessoal que entra com uma brincadeira, né? Só para fazer viralização, para viralizar na internet, e eles não sabem, né, do tamanho do problema que eles estão causando ou quase causando na população, né, gente? Então essas brincadeiras são muito bobas, eu vou dizer assim. Uma palavra bem simples, mas forte. Muito bobas. E agora está acontecendo com coisas semelhantes está acontecendo com essa mulher misteriosa que apareceu do nada, né? De um país que não existe no mapa mundi. Só que, em cima de tudo isso, em cima de todos esses boatos, agora está tendo vídeos viralizando na internet que descobriram aonde localiza esse país chamado Torenza. Uns dizem que existem vídeos dizendo que é numa ilha no Pacífico, que lá existe. E mostram, e já estão mostrando muitas coisas sobre este povo de Torenza, lá nesta ilha situada no Pacífico, né? Para vocês verem, né, gente, como as pessoas, né, da internet, eles embarcam num caso fantasmagórico, né, criado por alguém, alguém cria, lança os primeiros vídeos e daí cai um monte de gente em cima disso criando mais vídeos para suas mídias, para suas redes sociais, aproveitando o embalo da origem do caso, né? E também tem vídeos que estão dizendo que esta mulher veio desse país chamado Torenza e que é na Antártida. Ele é uma civilização subterrânea por baixo do gelo, porque por baixo dos gelos tem terra, e essa mulher, esse país chamado Torenza, não é mais na ilha do Pacífico, é lá submerso, abaixo das geleiras da Antártida. Para vocês verem, e eles mostram as cidades do futuro.
né? Com certeza eles pegam imagem de algum filme de ficção científica, né? E jogam, fazem uma associação no vídeo que eles querem fazer, né? Só pegam as imagens, os movimentos de alguma coisa desta imagem, né? E, e daí ficam fazendo comentários sobre o que eles estão mostrando, que é o país da mulher de Turenza. E, e são coisas do futuro. E coisas do futuro você sabe que é tudo ficção científica, né, gente? Nós temos muitos filmes, muitas coisas de ficção científicas mostrando um possível futuro na evolução da humanidade. Então eles estão associando tudo isso com a história da mulher de Torenza. Interessante, né, gente? Como a fantasia da população é fértil, né? Eles pegam uma coisa simples, de uma coisa simples, eles vão levando em frente cada vez mais, e transformam numa coisa que parece ser real, mas não é real. Porque o primeiro vídeo dessa mulher foi criado, foi já comprovado que foi criado através da inteligência artificial. Agora, o que mais me incomoda, gente, é ter pessoas se colocando como videntes e falando coisas absurdas. Também na época do Nibiru também acontecia isso, de muitas pessoas se pôr como videntes, que liam o futuro, previam o futuro, né? E aproveitavam da situação do Nibiru, como estão se aproveitando também agora da situação da mulher de Torrens. Agora, o incrível, gente, é que os últimos vídeos que eu assisti é um vídeo que comenta assim, que a mulher de Turenza sumiu. Sumiu de Nova York, sumiu de Califórnia, sumiu de um outro país que ela já tinha também passado nos Estados Unidos, sumiu. A mulher sumiu. E encontraram ela morta. Que interessante, né? Morreu, a mulher morreu. O vídeo está na internet, nos reels, nos vídeos shorts. Ela já está lá, está morta. Acabou o mistério da mulher de Turenza. É impressionante, né, gente? Como pode a humanidade ter uma mente tão fértil assim, uma fantasia tão fértil, e de uma coisinha do nada, né, prolongar um tempo longo em cima de um caso que não é verídico, que é tudo uma brincadeira, né? Agora também eles estão falando de um uma hora eles falam que é um cometa. Tem horas que eles falam que é um meteoro muito grande, gigante. Tem horas que eles estão falando que é uma nave-mãe espacial muito grande, que também está vindo em direção ao nosso sistema planetário. Até eles chamam o planeta 3I. É, 3I. E vocês podem esperar. Vai passar o tempo, vai passar esse ano, vai vir o ano que vem, eles vão estar comentando sobre isso. E essa nave-mãe nunca vai aparecer em lugar nenhum. E provavelmente é uma montagem também, que alguém fez, né, na inteligência artificial e está largando vídeo sobre esse caso. E daí vem um monte de gente também falando nisso, né? Que esse suposto corpo estranho, sideral, está vindo em nossa direção. Isso tudo por quê? É tudo para camuflar um pouco, né, o que está acontecendo
na população e em certos países, né? Porque nós estamos mesmo vivendo um momento de grande confusão mesmo, né? Entre muitos países, né, que estão numa briga entre um direcionamento de poder, né? Que uns querem que seja de um jeito e outros querem que seja de outro jeito. E aí está tendo esse grande conflito, esse grande atrito e conflito, né? Vocês viram que até dias atrás tinha vídeos na internet sobre o problema do Hamas com Israel, né? E daí outros países já estavam se envolvendo a favor do Hamas, a favor de Gaza, né? Para condenar Israel, porque a intenção é exterminar Israel e a sua população, né? E estava feio o negócio. E corria vídeos na internet dizendo que o nosso atual presidente apoiava o pessoal do Hamas, né? Que são pessoas tidas como terroristas. E muitos vídeos falando que o nosso presidente estava dando apoio até com valores muito altos em dinheiro para sustentar as forças do Hamas em relação a Israel. E nós sabemos que o nosso ex-presidente, ele é a favor de Israel. Ele tinha até feito câmbios culturais, tanto na cultura do dia a dia, como na cultura do agro, né? Trazendo para o Brasil orientação de Israel, principalmente na região do Nordeste, que é uma região muito pobre de terra árida. Mas como Israel, Palestina também é uma terra árida, e estavam produzindo muita uva, por exemplo, né? Então foi feita uma troca de cultura, né, nesse sentido, na época do nosso ex-presidente. Daí entrou o nosso atual presidente e acabou com tudo isso, né? E acontece que em cima de tudo isso vem, agora esses dias atrás, está tendo vídeos na internet também, que o Trump, ele conseguiu apaziguar este povo que estava em briga, estava em guerra e podia se envolver, já estava se envolvendo muito mais pessoas para cima de Israel, para exterminar Israel mesmo. E o Trump conseguiu trazer a paz para este povo, né? Então você veja, agora tem o problema da Venezuela e o Trump está envolvido nesse caso também, né? E depois tem o nosso problema aqui no Brasil também, né? Que está rodando muitos vídeos dizendo que Trump também vai se envolver, depois de resolver o problema da Venezuela, vai tentar resolver o problema do nosso país, esse problema da direita com esquerda, ou vice-versa, né? Então é assim, né, gente? Quando acontece todos esses problemas mundiais com a humanidade, tem gente que cria alguma coisa e aproveita da situação e solta coisas que, em vez de beneficiar a população, em vez de eles lutarem pela paz, pelo acerto, eles põem mais confusão na cabeça das pessoas. Por exemplo, como no passado a história do Nibiru, né, que todo mundo ficou apavorado com aquilo, e eu já disse, né, e vou dizer de novo, e o Nibiru nunca apareceu, nunca passou por aqui, porque o Nibiru é uma lenda dos povos antigos, né, dos sumérios. Os sumérios criaram uma lenda sobre esse corpo celestial chamado Nibiru, que eles deviam ter um motivo para ter criado uma lenda assim, né? Eles devem ter visto um dia no espaço
além das estrelas, um corpo estranho muito grande, vermelho, né? E aquilo provocou um certo medo neles, um terror, né? Por ser um corpo estranho. E eles devem ter criado esse nome Nibiros, deve ter criado uma lenda sobre isso que estava vindo para nossa direção. E há uns anos atrás, esse Nibiros veio para o nosso lado de novo, mas só que nunca chegou aqui e nunca passou por aqui. Agora tem a história do planeta 3i, que também está vindo. E uns dizem que é um cometa, outros falam que é um meteoro muito gigante, outros falam que é uma nave mãe. Então é uma confusão, né? Que eles não determinam o que é, porque eles também não sabem o que é, porque é uma coisa criada, inventada. E vocês podem ter certeza. É, teve alguém que chegou até a dizer assim que é alguma coisa do cometa Halley. Mas o cometa Halley apareceu em 1980 e alguma coisinha. Ainda não está no tempo do cometa Halley passar. O cometa Halley passa aqui por entre o sistema planetário de 76 a 76 anos. E a última vez que ele apareceu foi mais ou menos em 1986, por aí, 87, por aí, tá certo? Eu estava morando em São Paulo quando ele passou. Eu tentei ver se eu conseguia ver ele, mas eu não consegui ver ele. Porque nós morávamos num lugar muito montanhoso e os cometas sempre aparecem depois que o sol nasce ou depois que o sol se põe. São horários que pode se ver um cometa, né? Então vocês podem ter certeza que o cometa Halley não é que estava para chegar por aqui, porque não está no tempo dele, né? E agora quanto a essa nave mãe, né, que está vindo para cá, diz que é muito grande, é muito gigante, tem uma população enorme dentro dele, é como se fosse um condomínio fechado, espacial, que lá dentro tem uma população enorme, diz que está vindo para cá. É incrível, né, gente, quando acontecem essas coisas. Agora, o outro caso mais recente, daí tem a mulher de Torenza, que começou uma coisa tão simplesinha, de uma mulher estranha, que podia até ser mesmo uma mulher real, mas alguém pegou a imagem dessa mulher real e criou um vídeo como se fosse uma mulher estranha, misteriosa, e daí, claro, fazem as montagens do aparecimento dela, do desaparecimento, mas só que por fim agora encontraram ela morta numa área rural. Pelo jeito do vídeo que eles mostraram numa área rural, onde tem indícios de terra de lavoura muito grande. Deve ser uma fazenda, né? Daí mostraram o corpo de uma mulher vestida como tal, só que daí com roupas toda branca, caída e estendida no chão. Pronto, a mulher morreu. Pode ser que agora pare, né, com os vídeos. A mulher está morta. A menos que de repente o espírito dela venha reaparecer, né? Ou ela venha se reconstituir fisicamente e vai aparecer em outro lugar. E daí já tem esses falsos e falsas videntes aproveitando do caso para fazer vídeos e falar uma baboseira sem tamanho, sem saber, né? Sem analisar os vídeos que assiste, porque provavelmente ela assistiu algum vídeo sobre o caso da mulher de Torenza, né? É isso aí, gente. Deixe seus comentários aí, ó, e não acredite muito nessas coisas. Faça que nem eu. Fique com um pé atrás e outro na frente. Porque não dá para engolir tudo e nem acreditar em tudo o que rola nas mídias sociais, nas redes sociais. Beleza, gente? Fui, tchau. Mas eu volto de novo. Deixe seus comentários aqui abaixo, beleza?
Beleza? E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu fico muito grato. Fui, tchau, mas eu volto de novo.